Eu sou o Rinco e hoje eu vou mostrar pra vocês a minha lib Magisign Discord. Eu sempre falo aí nos vídeos de programação de bot de Discord, né? Mas eu vou estar fazendo aqui um vídeo exclusivo só sobre essa lib e eu vou mostrar o potencial dela aqui, tudo que ela pode fazer e como ela pode te ajudar aí no desenvolvimento de bots de Discord. E se você tiver alguma sugestão aí do que eu possa estar adicionando nessa lib, pode entrar no meu Discord, é o primeiro link da descrição. E aí você pode usar esse fórum aqui de sugestões e deixar aí a sua ideia, né, de algum recurso que eu possa estar adicionando na lib. E também, qualquer problema que você tiver, pode criar uma postagem também aqui no fórum de suporte. Mas vamos falar agora dessa lib, né? Eu tô aqui com um projeto de bot de Discord, que você pode criar facilmente utilizando o comando npx umbraplus@laytest aí no seu terminal, né? Eu tenho um vídeo completinho sobre como que utiliza essa base, mas para você instalar essa lib, é o processo simples de instalação de qualquer lib, npm install, e aí o nome da lib, né? @magisign Discord. A gente espera instalar aqui e ele instalou a lib pra gente, que a gente já pode utilizar, né? Eu tô aqui com um comando muito simples, né? Mas se você estiver utilizando aí outra estrutura de bots, né? Você adapta aí pra função que vai receber a interação do seu comando, né? Mas eu vou falar primeiro das funções de find que eu criei, né? Pra facilitar o processo aí de encontrar certos objetos do Discord, né? Então, eu tô aqui no meu servidor de desenvolvimento. Imagine que eu queira encontrar o canal aqui global pelo ID, né? Então, se eu tiver o ID dele salvo em algum banco de dados ou até mesmo na string aqui no meu projeto, né? Como que a gente faria isso? A gente teria que pegar aqui a guilda da interação e aí a gente faria um guild channels cache get e aí a gente passaria o ID que a gente tem salvo, né, em algum lugar. E aí se a gente quiser enviar uma mensagem, a gente utiliza o send, mas como a gente está utilizando o TypeScript, ele não deixa a gente cometer erros simples, né? Então o método send não existe aqui nesse tipo de canal, né? Que é um guild based channel ou undefined. E um guild based channel, ele pode ser qualquer canal da guilda, mas a gente quer só os canais de texto que a gente possa utilizar o método send. Então, o que a gente faria? A gente teria que utilizar aqui um if, verificando se o canal é um text-based. Se ele for, a gente pode utilizar o método send aqui, né? Ou a gente poderia só retornar o nosso código, nega isso aqui e retorna o código, caso não for um text-based, aí continuando o código, a gente pode utilizar o método send, né? Mas com a função aqui da minha lib, esse processo aqui se torna muito mais simples. Ao invés da gente fazer isso aqui, a gente vai utilizar o find channel. O VS Code até dá a dica aqui para a gente poder puxar da lib. Eu posso clicar aqui e ele já puxou o find channel aqui. E aí eu só preciso passar a guilda aqui e executar algum desses métodos, né? E eu posso encontrar o canal pelo ID, pelo nome, ou eu posso encontrar o canal em uma categoria também, né? Mas vamos encontrar ele aqui pelo ID e eu posso passar o ID que eu copiei, né? Dessa forma, eu não preciso dessa checagem aqui, só que ainda é possível que o canal seja undefined, mas agora ele é um text channel, né? Então eu poderia utilizar o método send dessa forma. E caso ele seja undefined, nada vai ser executado, né? Mas eu poderia enviar uma mensagem qualquer aqui. Vou executar para vocês verem que isso funciona e vamos utilizar aqui o comando de teste. Se eu executo, ele já funcionou, eu só não coloquei para ele responder, mas ele já enviou a nossa mensagem aqui no global, né? E tá aqui a nossa mensagenzinha. Se eu quiser encontrar um canal de voz, eu posso copiar o ID desse canal e eu posso colar aqui. Porém, aqui vai vir com text channel, né? Porque é o tipo padrão. Mas eu posso encontrar um canal passando aqui o channel type do Discord JS. E agora eu posso encontrar um guild voice. E na nossa variável vai ter aqui um voice channel. E aí a gente tem todas as propriedades de um voice channel. A gente pode acessar members aqui, que é a lista de membros, né? Que estão conectados aí no canal. E aí a gente pode acessar as propriedades aqui, né? E aí a gente poderia colocar qualquer outro tipo aqui também de canal, por exemplo, um guild fórum, e aí a gente teria aqui um fórum channel, né? E com um fórum channel, a gente tem aqui as threads e a gente pode criar uma nova postagem aí no nosso fórum, né? Ele já até dá as opções aqui, ó, como um guild fórum thread options. Se a gente abrir aqui, a gente tem aqui essa propriedade de tags que a gente pode aplicar aí na nossa postagem, né? Mas se isso aqui fosse um guild text normal, a gente não teria essa propriedade, ó. A gente teria propriedades diferentes. E se isso aqui for um guild voice, a gente não tem a propriedade de threads aqui, porque não existe threads num canal de voice, né? E a gente pode encontrar um canal pelo nome também, utilizando aqui o by name, e aí eu poderia só encontrar o canal pelo nome, né? Então eu posso encontrar o canal aqui Flood, e aí eu passo o nome do canal aqui, e posso só dar um console log nesse canal, e aí eu posso executar o comando aqui, mas no terminal ele não vai encontrar o canal,
porque a gente buscou um Guild Voice com o nome Flood, mas o que eu quero é um Guild Text, né? Então eu ponho ele aqui, e aí se eu executar de novo, aí sim ele vai encontrar certinho pra gente, né? E se eu volto aqui no terminal, tá aqui o nosso Text Channel, né? Com todas as propriedades dele aqui. A gente tem aqui o método para encontrar numa categoria, né? Então eu posso utilizar inCategory, e aí eu passo o ID da categoria aqui, ou eu posso utilizar o inCategory Name e eu passo o nome da categoria. Então eu tenho essa categoria Other aqui, eu posso copiar ela. Então, se eu clico aqui para copiar, entrando aqui no método inCategory ID, eu posso passar o ID dessa categoria aqui. Vou quebrar a linha aqui para ficar melhor de visualizar. E aí eu posso usar o by ID ou by name aqui para encontrar um canal só dentro dessa categoria, né? Então, se eu copio aqui o ID desse canal de ticket, eu posso passar ele aqui e ele vai encontrar certinho pra gente, né? Mas lembrando vocês que se a gente não passar o channel type aqui como segundo argumento, por padrão, ele vai vir um text channel, né? Seguindo essa lógica aqui, a gente tem métodos de find para quase todos os objetos que a gente utiliza aí no Discord, né? A gente tem um find role também, e a gente passa a guilda, e a gente pode encontrar um cargo aqui pelo ID, pelo nome, pela cor hexadecimal ou pela cor em número, né? Ou a gente pode utilizar um filtro simples, né? E a gente passa aqui uma função de callback que retorna um booleano, né? Pra gente saber quando a gente deve encontrar esse cargo, né? Então a gente poderia encontrar um cargo verificando aqui a data de criação, né? Se ela é maior ou menor que certa data de criação que a gente tivesse aí, né? Mas lembrando que os métodos find, eles encontram apenas um e eles encontram o primeiro que der verdadeiro aí no nosso booleano. A gente tem o find member também, ele vai encontrar um membro na guilda. Então se eu passar aqui, a gente tem diversos métodos aqui. A gente pode encontrar um membro pelo display name dele, pelo global name, pelo ID, pelo nickname dele na guilda ou pelo username, né? Então todas essas formas aqui vai retornar pra gente um guild member ou undefined. A gente tem também o find emoji. A gente pode passar aqui a guilda ou o client, se a gente quiser encontrar os emojis no cliente inteiro, e a gente pode encontrar pelo ID e pelo nome também, né? E a gente também tem o find message, a gente tem que passar agora um channel, né? Então eu posso pegar aqui esse channel. Então esse canal aqui, como ele pode ser nulo, ele não pode ser passado aqui na função, né? Então a gente precisa ter certeza de que esse canal aqui não é nulo para que ele possa ser passado para a função. E aí a gente pode utilizar aqui os métodos para encontrar a mensagem, né? Então eu posso encontrar uma mensagem pelo ID dela nesse canal e ele vai retornar para a gente a mensagem aqui ou undefined. Eu posso encontrar a mensagem pelo conteúdo e aí eu passo aqui se o conteúdo é igual a um determinado texto ou se no conteúdo da mensagem inclui um determinado texto, né? E eu posso passar aqui um olá e posso pôr para ele ignorar case, né? Assim, não vai importar se tiver alguma letra maiúscula dentro do nosso texto, né? Ele vai encontrar aí no canal uma mensagem onde o conteúdo inclua o texto olá, né? Esse texto pode estar em qualquer lugar aí do conteúdo da mensagem, mas se a gente utilizar aqui o equals, ele só vai encontrar a mensagem se o conteúdo dela for exatamente a string que a gente passe aqui, né? Então, se lá na mensagem do nosso servidor tiver um olá galera, ele não vai encontrar, né? E a gente tem também aqui o find command. A gente pode passar aqui a guilda ou o client, né? Para encontrar o comando na aplicação ao invés da guilda. Mas se eu quiser encontrar um comando na guilda, eu posso utilizar aqui os métodos, encontrar o comando pelo ID ou pelo nome, né? E eu posso encontrar esse comando aqui. Vou trocar aqui para command. E aí eu vou ter aqui o nosso command para eu poder referenciar aí na mensagem, né? Então eu poderia fazer algo assim. Eu posso puxar aqui o chat input application command mention, que é uma função do Discord JS. E aí eu passaria aqui os parâmetros que ele pede, né? Então eu posso passar aqui o nome do comando e por último o ID do comando, né? Então eu utilizaria aqui o command name e depois o command ID, né? Ah, e tem que fazer as verificações para ver se a gente encontrou mesmo o comando, né? Então eu faço as checagens simples aqui e aí a gente vai ter aqui a menção do nosso comando dentro do nosso próprio comando, né? Só que nessa base de Discord eu registro os comandos todos no client, né? Então eu tenho que passar o client aqui para ele poder achar o comando. E aí se eu executar esse comando aqui no servidor, eu vou ter aqui a menção dele, né? E aí quando a pessoa clica, ele já autocompleta aqui no chat da pessoa para ela utilizar o comando, né? Se não fosse essa função aqui, o que você teria que fazer? Vou deixar comentado aqui e vou criar aqui em cima como você faria sem utilizar essa função. Você teria que utilizar aqui o guild client application commands
cache find, e aí você passaria aqui a função verificando se o nome é igual a teste, né? E aí sim ele retornaria aqui o comando para você, né? Mas com a nossa funçãozinha aqui fica muito mais simples. Bom, na verdade a maioria dessas funções aqui de find, você teria que acessar aí o cache aí das coisas, né? O cache de mensagens do canal, o cache de membros da guilda, o cache de emojis da guilda ou do cliente, o cache de cargos da guilda, né? E o channel também, o cache de channels da guilda. Mas as funções de find aí da minha lib que elas facilitam aí pra gente estar encontrando essas coisas. Uma outra função legal que a gente tem aqui é a format mention. Se a gente puxar ela aqui, a gente pode passar um canal da guilda, um cargo, um usuário, nulo ou undefined, né? Então, vamos imaginar que a gente tem uma opção no nosso comando. Eu não vou criar ela aqui, mas só para exemplificar como que isso aqui funcionaria, né? Eu poderia utilizar aqui o getUser e obter aqui uma menção do usuário, né? E aí o que a gente teria aqui seria um user ou nulo. Então, eu poderia passar essa menção aqui, mas como isso aqui pode ser nulo também, eu quero exibir um texto alternativo, caso esse usuário aqui seja nulo. Então, eu poderia passar aqui não encontrado. E aí vamos executar aqui esse comando novamente. Ele vai dizer aqui que não foi encontrado, né? Porque a gente obteve nulo lá no comando. Porém, se eu passasse aqui um membro que não é nulo, né? Ele vai mencionar o membro pra gente. Então agora, ao invés da gente ter esse textinho, a gente vai ter aqui a menção do membro. E essa função aqui, ela pode receber um user, um guild based channel ou um cargo, né? Então qualquer um desses que a gente passe, ele vai mencionar no chat, ou se for nulo undefined, ele vai mostrar aqui o nosso texto alternativo, né? Então é uma função bem útil aí quando a gente está criando aí nossos sistemas. Eu mesmo utilizo bastante. Agora eu vou mostrar uma das funções mais interessantes que eu utilizo aí o tempo todo aqui, e eu criei ela para facilitar aí o desenvolvimento com TypeScript no Discord JS, né? Imagine que você queira criar um componente. Para a gente fazer isso com o Discord JS puro, a gente tem que criar aqui uma New Action Row Builder, tem que passar como genérico aqui o tipo de componente que a gente vai colocar dentro dessa row, e aí a gente tem que abrir aqui os componentes, abre esse array, e aí a gente passa aqui um New Button Builder, né, ou Select Menu, e passa aqui as informações desse componente, né, e vai passando aqui todas as informações desse botão. Então, para eu não ter esse trabalho todo aqui de abrir, de ter que ficar passando o genérico aqui o tempo todo, aí abre aqui o construtor, depois tem que pôr os componentes aqui dentro, a gente sabe que uma row é uma action row com componentes de um único tipo, né? Não tem como você pôr um componente de botão e de select menu na mesma row. Então eu criei a função createRow. Essa função é muito simples, ela vai receber aqui um espalhamento de um array de qualquer tipo de componente. Então se eu coloco aqui um new button, a gente vai ter aqui uma action row de button builder, né? Se eu colocar aqui de string select menu, a gente vai ter uma action row de string select menu. E assim para qualquer tipo de componente, né? Pode ser um channel select menu também. Ó, ele fica aqui bonitinho a tipagem pra gente. E até mesmo de um text input builder, né? E ele ficaria, e ele atribui o genérico automático aqui pra gente, né? Então se a gente quisesse criar um botão, seria simplesmente pôr o botão aqui dentro da função createRow. Se a gente quisesse criar mais, era só pôr uma vírgula e continuar aqui utilizando o new button builder, né? E vai passando as informações facilmente aqui, né? E aí depois para enviar, a gente só passa ele aqui no array de componentes. Seguindo essa dica aqui, a gente tem também a função create link button, e aqui é bem simples, ao invés da gente ter que fazer todo aquele processo lá, que seria pôr aqui a URL e tudo mais, no style a gente define aqui que é um link style, né? E aí tem que passar também o label e tudo mais. Se você quiser, você pode criar aqui só com a URL, né? E aí a URL, ela vai ser também o label. Então se eu deixasse só dessa maneira aqui, onde o link é esse link aqui e o label também, né? Então se eu executo aqui o comando, a gente vai ter o nosso botãozinho aqui bonitinho. Aí se eu quiser passar uma label, eu posso, né? E aí assim é muito mais fácil da gente criar o botão, não precisaria passar aqui o estilo, porque essa função vai criar só um botão de link mesmo. Então não tem por que definir o estilo. E aí executando, a gente tem aqui um label certinho que a gente definiu. Uma outra função muito legal é o create modal input, né? Enquanto eu desenvolvia, eu achei um pouco complicado a gente ter que fazer action rows aí o tempo todo para colocar um input só dentro do modal, né? Então imagine que você queira mostrar um modal. Para fazer isso, a gente tem que criar aqui uma nova action row builder, onde o genérico é um text input builder e tudo mais. E aí aqui dentro a gente abre aqui os componentes, aí faz um new text input builder. Então esse é o processo todo que a gente tem que fazer para criar um input, né? A gente poderia simplesmente utilizar aqui o create row, e aí aqui dentro passa o text input builder e passa as informações, né? Mas o create row a gente pode passar outros inputs aqui para dentro também, né? Dentro de uma só row, mas os modais eles só aceitam
um text input por row dentro aqui dos componentes. Então a gente tem a função create modal input, né? E a gente passa direto aqui as informações desse input, né? Como o label, o custom ID e o estilo, né? Essas são as informações obrigatórias desse objeto aqui que a gente recebe na função. Mas assim, eu acho que fica muito mais fácil de criar aqui os nossos componentes de input para o modal, né? Muito mais simples do que fazer aquela gambiarra toda lá que o Discord impõe pra gente. Por aqui os negócios tudo de teste, só para vocês verem que funciona. Vou executar o nosso comando de teste aqui e ele vai exibir o modalzinho pra gente bonitinho, né? Então tá aqui o nosso modal de teste e tudo mais. Agora eu vou mostrar uma das funções mais divertidas aí, que eu gosto bastante de utilizar, que são as funções de embed. Bom, se você programa bots de Discord, você sabe que os embeds são essenciais para deixar o seu bot bonito aí, né? Quando você for enviar mensagens, né? Então você cria um embed facilmente aqui utilizando o New Embed Builder, né? Se você for um programador iniciante, você vai sempre estar utilizando aqui esses métodos de set, né? A gente tem o set title, set autor, set description, né? Se você for um pouquinho mais avançado aí, você já utiliza o construtor, né? Que eu acho um pouquinho mais bonito, né? Do que ficar utilizando os métodos. Só que o construtor do Embed Builder aqui, do próprio Discord JS, eu diria que ele tem algumas limitações, né? Por exemplo, essa color aqui, a gente não pode passar aqui uma string hexadecimal, porque a propriedade color da classe Embed Builder só aceita um número, né? Então, eu criei aqui a função create embed e essa propriedade color, ela aceita tudo. Você pode passar tanto um número, tanto uma cor hexadecimal e você pode utilizar aqui as cores preset do próprio Discord, né? Com o autocomplete aqui do TypeScript, ó que legal. Já vem tudo aqui, você escolhe qualquer uma, né? E ele vai funcionar perfeitamente. E o que a gente vai ter aqui é um Embed Builder normal, né? A gente pode utilizar para enviar ele nas nossas mensagens, né? E a gente tem aqui também todas as outras propriedades do Embed Builder, né? Mas a gente tem duas aqui, que é o Extend. A gente pode passar aqui um outro embed que ele vai estender, né? Então vamos supor que você esteja respondendo um botão, você pode pegar o embed da mensagem desse botão e passar aqui para dentro, né? Vamos supor aqui que esse objeto vazio seja aí um embed completinho que a gente já tem e a gente pode só alterar qualquer outra coisa, né? Por exemplo, o título. Então, se o embed ele já tivesse aqui propriedades de cor, de descrição, autor, footer, tudo se manteria e tudo que mudaria seria o título aqui, né? E a gente pode mudar só o que a gente quiser com essa propriedade extend, né? A gente tem também aqui esse modify e dentro dele a gente pode modificar os fields do embed, né? Então ele funciona em conjunto aqui com o extend, que a gente passaria um embed que já tem fields e aí ele pegaria esses fields do embed que está sendo estendido, jogaria aqui para dentro dessa função e a gente poderia retornar aqui uma modificação desses fields, né? Eu poderia remover um deles ou eu poderia adicionar outros, né? Mas a função é só para modificar, né, os fields do embed que está sendo estendido. Mas vamos falar aqui de outros métodos de embed. Se a gente chamar aqui a propriedade do autor, eu posso chamar uma outra função que é o create embed autor. Olha que legal. Nessa função eu posso passar simplesmente um user aqui para dentro e ele vai criar um autor baseado nesse user do próprio Discord, né? Então eu poderia extrair aqui da interação um usuário e aí com a shorthand, né, com a forma curta aí de passar propriedades para um objeto, eu passaria simplesmente esse usuário aqui e ele ia criar um autor pra gente. Então eu vou mostrar para vocês como é que fica. Eu vou só pôr uma descrição aqui e vou enviar esse embed no chat, né? Então a gente envia ele aqui rapidinho. Se eu executo esse comando, o método a gente passa só um usuário, ele vai pegar o nome aqui desse usuário e a foto e vai colocar no autor do embed. A gente tem outras configurações aqui, né, que a gente pode fazer. A gente poderia passar uma outra imagem aqui para o ícone. A gente pode definir um prefixo aqui, por exemplo, perfil de, e aí lá no server ficaria perfil de Rinco, né, porque ele pegaria o nome. Então ó que legal que fica, ó, perfil de Rinco. Esse é o prefixo. Se eu passasse um sufixo, seria o texto depois do username, né? Eu posso escolher também a propriedade aqui que eu quero pegar desse usuário para servir de nome. Eu poderia usar aqui o display name dele, o global name, o ID, o username. Por padrão ele usa o display name, né? Mas eu poderia utilizar aqui, por exemplo, o username, né? E aí, como prefixo, eu passaria aqui um arroba e aí ficaria o meu username bonitinho, né? Então se eu executo aqui, olha só que legal, arroba Rinco, que é o meu username aqui do Discord, né? E a gente tem também aqui o image size, né? Que a gente pode definir aqui o tamanho que a gente quer da imagem que a gente tá pegando do autor. Eu vou deixar aqui dessa forma bem simples mesmo, né? A gente tem o create embed asset também. Eu vou mostrar para vocês que é bem legal usar ele. Por exemplo, a thumbnail, eu posso passar aqui um create embed asset. E aí a gente tem um source aqui que ele pode ser um link ou ele pode ser um attachment ou ele também pode ser undefined ou nulo, né? E aí, se ele for undefined, a nossa thumbnail aqui não vai ser exibida, né? Quantas vezes você já tentou exibir aqui, por exemplo, o ícone da guilda? Se você usa TypeScript, você sabe quando você utiliza aqui
aqui esse método, claro, a gente tem que passar o objeto, né? Por fazer dessa forma aqui, passa aqui a URL. Então, utilizando esse método aqui, ele não aceita uma string ou nulo, né? Se a gente abre o objeto aqui para thumbnail ou imagem do embed, a gente tem que passar de fato uma string aqui, mas é possível que a nossa guilda não tenha um ícone e ele vai vir nulo, né? Então, o que a gente faria nesses casos? A gente utilizaria aqui o guild icon URL, verificaria se ele existe. Se existir, a gente passa aqui essa URL, mas se não, a gente passa undefined, né? E aí a gente precisaria guardar isso aqui em algum lugar, né? Para a checagem funcionar direito aqui. Então, a gente passaria dessa forma aqui, né? E aí funcionaria. Mas com o nosso create embed asset aqui, isso fica muito mais fácil, a gente só passa aqui o icon URL, aí se tiver o ícone da guilda, ele vai retornar pra gente um objeto que contém o URL e pode ser colocado aqui tanto no thumbnail quanto no image aqui do embed, né? Mas se não tiver, ele só retorna undefined e não vai aparecer imagem nenhuma lá no nosso embed, né? E aí já resolve aqui os conflitos do TypeScript, né? Então vamos executar isso aqui e como o meu servidor aqui de desenvolvimento tem um ícone, ele apareceu aqui no embed. Eu vou criar aqui a opção de attachment no nosso comando, né? Vou criar rapidinho. Então eu tenho a opção aqui. Eu vou pegar ela aqui dentro do comando, vamos pegar aqui as options da interação e vamos pegar o attachment com o nome imagem, né? Ele é required, passa um true aqui. A gente pode passar só esse attachment aqui para dentro e a gente passa ele aqui nos files, né? Ele vai funcionar facinho aqui. A gente usa o comando, ó, tá dizendo que tá desatualizado. É só a gente chamar ele de novo, que ele já atualizou aqui no server. E a gente poderia passar, eu vou tirar uma print aqui, só para utilizar ela mesmo, né? Então eu envio aqui e aí ele envia aqui o nosso attachment no nosso embed, né? Então dessa forma ele não tá utilizando o link, ele tá utilizando uma referência para o anexo de imagem que tem nessa nossa mensagem, né? Que a gente teria que fazer mais ou menos assim, né? A gente abre o objeto aqui, passa a URL e a URL teria que ser um attachment, /, e aí o nome aqui desse attachment, né? Seria dessa forma que a gente faria, né? Mas com a funçãozinha a gente só precisa passar o attachment aqui para dentro, né? E ele coloca lá pra gente certinho, né? Ah, e lembrando que se esse attachment for nulo, isso aqui também funciona, né? A questão mesmo é que a gente não vai ter ele aqui no files, né? A gente teria que fazer, por exemplo, uma lógica, né? Se tiver o attachment, a gente dá um push aqui num array de files que a gente criasse aqui, né? Por exemplo, essa forma aqui. Claro, a gente tem que saber aí a melhor lógica para fazer, mas só para vocês verem que essa funçãozinha aqui facilita bastante, né? Funciona tanto no thumbnail quanto na propriedade image. A gente tem mais uma função aqui, que é o create embed footer. Aparentemente parece simples, né? Mas ele funciona de uma forma interessante. Eu poderia passar simplesmente um ícone no URL aqui, por exemplo, o ícone da guilda, né? Se você cria um embed, você sabe que o texto do footer, ele é obrigatório, né? Mas utilizando essa minha função aqui, eu posso passar só uma imagem para esse footer. Vou utilizar aqui o mesmo negócio, só para ele dar a mensagenzinha, né? E agora já está atualizado o nosso comando. Vocês vão ver que ele vai enviar aqui nosso embed com o ícone da guilda no footer, mas sem texto nenhum, né? Se eu tentasse fazer isso aqui sem essa função, isso não funcionaria, né? Ó, o texto ele é obrigatório aqui na propriedade do embed, então não tem como a gente não passar ele. Mas com essa funçãozinha a gente pode tanto não passar a URL de ícone quanto não passar o texto, né? Então se a gente estivesse recebendo dados indefinidos, a gente não precisaria se preocupar com as checagens, né? Porque a função aqui vai checar tudo pra gente e vai fazer um embed bonitinho aí pra nós, né? Essa lib serve para resumir bastante aí o jeito que a gente cria nossos códigos. Eu criei funções aí que vai tornar muito mais fácil da gente obter as coisas com o Discord JS, né? Ela trabalha junto com o Discord JS, então você precisa ter ele instalado para ela funcionar, né? Ela é só um complemento, ela não vai substituir a lib inteira do Discord JS, obviamente, né? Ela é um complemento para facilitar. Mas eu preciso que vocês instalem essa lib e explorem e tentem entender por conta própria a melhor forma de utilizar ela aí, né? Depois vocês entram aí no meu servidor e me fala a função que você mais gostou, ou me dá sugestões aí de coisas que eu poderia estar adicionando nela, né? Ou pode até mesmo me reportar bugs que ela possa conter, né? Então foi isso, eu espero que vocês tenham gostado e também espero que tenham entendido, e não se esqueçam, eu sou o Rinco.